De família humilde, com 3 irmãos do interior de Santa Catarina. Zilda Arnes cursou medicina, se casou, teve 6 filhos, ficou viúva e criou a Pastoral da Criança em uma época de grande mortalidade infantil no Brasil. A gente via o Nordeste, era uma mortalidade brutal, o Norte também tinha, mas as periferias das grandes cidades também tinham uma mortalidade muito alta. Então o que a gente percebia? A criança morria rápido, em dias, morria de desidratação. Quer dizer, nem os médicos naquela época sabiam tratar disso. Mas Zilda apostou na multiplicação do conhecimento. E a obra, que começou em Florestópolis em 1983, se espalhou pelo Brasil rapidamente. A mãe, né, a doutora Zilda, ela falava que a gente devia reforçar os amigos, né? Então ela começou nos bispos amigos, conhecidos, a implantar a Pastoral da Criança. Com esse resultado foi conquistando as pessoas que eram mais indiferentes e com o tempo as pessoas que reagiam contra foram percebendo os benefícios desse tipo de trabalho e acabaram aderindo. Então hoje a gente tem 100% das dioceses do Brasil tem a Pastoral da Criança já há muitos anos. E se percebe como um grande valor de o quê? De reforço da família, de ajudar a família a tomar conta das suas crianças. A Pastoral da Criança também se tornou presente internacionalmente. O foco e a persistência no trabalho de Zilda, sempre atuante, algumas vezes gerava críticas. Uma crítica do pessoal que se queixava um pouquinho que quando ela acreditava, ela puxava a questão e fazia desenvolver com uma persistência bastante forte, né? E não se deixava dobrar fácil. Eu lembro de algumas vezes conversando com prefeitos, né, que precisava recurso financeiro. O prefeito começava assim, puxa, eu tenho tão pouco dinheiro, né? Ela falava assim, puxa, graças a Deus que o senhor tem pouco dinheiro. Depois, por quê? Porque se o senhor tem pouco dinheiro, tem que aplicar onde resolve mais. Então, ajuda a Pastoral da Criança que a gente vai evitar uma série de doenças, uma série de problemas. Então, ela revertia a crítica sempre para o bem, né? Da instituição, pelo menos. Durante os 50 anos de atuação como pediatra e sanitarista, Zilda participou de órgãos como o Conselho Nacional da Saúde e também da Comissão Intersetorial de Saúde do Índio. Como representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, as posições políticas foram claras na área da saúde. Aborto é matar um ser humano. Quando há concepção, existe vida humana. É questão só de crescer mais. A irmã Vera, coordenadora nacional da Pastoral da Criança, destaca as vantagens do bom alcance que Zilda tinha nas esferas políticas. Eu vivi aqui 2 anos aqui dentro com a doutora Zilda, né? Era um relacionamento muito amigo, fraterno, né? Uma pessoa assim de muita visão, uma pessoa bem política, né? É uma mulher que tinha acesso a todos os lugares. E uma pessoa assim que tinha muita garra, que queria ver a Pastoral da Criança presente em todo o mundo. As políticas públicas de prevenção nas famílias devem muito à Pastoral da Criança. Mas apesar da saúde ser o foco, Zilda deixou a experiência de vida em vários setores. Como era trabalhar com a doutora Zilda Arnes? Bom, meu contato com ela mais diretamente aqui na sede, né, e mais especificamente para uma área que eu trabalhava antes, que era a área de geração de renda na Pastoral da Criança. Mas o que eu vejo assim, o grande legado que ela trouxe para nós foi principalmente essa preocupação com o bem-estar da criança. E também muito a transparência no nosso serviço. Então, hoje nós temos divulgado para acesso a qualquer pessoa um portal da transparência, né? Porque, como ela dizia assim, você não precisa só parecer que está fazendo certo. Você tem que mostrar, tem que ter como mostrar que está fazendo certo e qualquer pessoa pode ter acesso a essa informação de como a gente está fazendo. Então, isso eu levo, né, pela experiência que tive com ela para o meu trabalho, para a equipe com a qual eu trabalho e a preocupação por onde eu passo para deixar firme esse legado que ela deixou para nós. Aos 75 anos, 25 deles dedicados à pastoral, Zilda continuava atuando como médica. E o reconhecimento de tanto trabalho vinha com os prêmios. Ela recebeu diversas homenagens. Chegou a ser 4 vezes indicada para o Prêmio Nobel da Paz.
As premiações eram oportunidades para divulgar a missão da pastoral. Ela gostava em termos de oportunidade, porque, queira ou não, você tinha um público que ia até lá e valorizava, e era uma maneira também de espalhar mais o conhecimento, formar o que ela chamava de massa crítica, um conhecimento positivo em relação a uma atividade que estava sendo feita. Mas ela também não gostava de perder. Nesse sentido, ela brincava um pouquinho que desde a época de adolescente jogava tênis de mesa ou voleibol e tal, ela gostava de ganhar, né? Em uma das ocasiões, Zilda Arnes recebeu em 2002 o Prêmio Promotores da Paz, realizado pela TV Século XXI. Um representante recebeu a homenagem. Meus irmãos, minhas irmãs, paz e bem. Quando a gente fala de paz, nós não podemos construir a paz. Nós temos que construir pessoas. Não se constrói a paz, se constrói pessoas. Esse prêmio vem coroar os nossos 150 mil voluntários, que são pessoas simples, que trabalham na própria comunidade, exercendo a fraternidade cristã, passando o seu saber a outras mulheres que são transformadoras. Deus abençoe a todos vocês. E para finalizar, o Papa diz que a pastoral da criança cuida da criança. O Papa diz que um país que não cuida de suas crianças é um país indigno. Nós não queremos um Brasil indigno. Muito obrigado. Na época do prêmio, a Pastoral da Criança já estava prestes a completar 20 anos de trabalho. E outro projeto ficava cada vez mais próximo de ser alcançado. Depois das crianças, em 2004, Zilda criou a Pastoral da Pessoa Idosa, que carrega o lema "Dai ao nosso coração sabedoria". A Pastoral da Pessoa Idosa, a nível nacional, ela surgiu, ela é oriunda da Pastoral da Criança. Ela nasceu dentro da ação, terceira idade, dentro da Pastoral da Criança. Esse trabalho foi desenvolvido e aí chegou-se à conclusão que era necessário que tivesse esse espaço, para se pensar a pessoa idosa. Então, em 2004, aí foi realmente, vamos dizer assim, implantada a Pastoral da Pessoa Idosa com esse nome, foi com essa identidade. E por que a Pastoral da Pessoa Idosa? Muitas pessoas nos perguntam, porque como existe a Pastoral da Criança, por que não é a Pastoral do Idoso? E a gente deixa claro que a Pastoral da Pessoa Idosa é porque o foco é o indivíduo. Então, quando se chega nessa fase da vida, que é o envelhecimento, acaba-se se perdendo um pouco a identidade. Então, sempre se pensou, isso foi votado em assembleia, desde a primeira assembleia, a assembleia de implantação da pastoral da pessoa idosa, se decidiu que a pastoral seria a pastoral da pessoa idosa, justamente para mostrar a importância desse indivíduo para a sociedade. Alguns vieram da Pastoral da Criança e tiveram contato com a doutora Zilda, como a coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa, a PPI de São Paulo, Tereza. Eu sou Tereza Oliveira Maciel, sou a coordenadora estadual da Pastoral da Pessoa Idosa no estado de São Paulo e participo da Pastoral da Pessoa Idosa desde do seu início. Desde antes, quando era ação terceira idade na Pastoral da Criança. Eu também era líder da Pastoral da Criança, então comecei a trabalhar nesta ação. Foram mais ou menos uns 3 anos, e como a ação cresceu muito, aí então foi necessário haver uma separação da Pastoral da Pessoa Idosa da Pastoral da Criança. Mas ela nasceu dentro da Pastoral da Criança. Então, eu conheci a doutora Zilda em 1990, quando eu comecei a trabalhar na Pastoral da Criança, lá na Arquidiocese de Aparecida. Eu fiz a capacitação com a irmã Lourdes, que que criou a pastoral lá na Arquidiocese, e depois eu comecei a trabalhar na minha comunidade. E no ano seguinte passei a coordenar a pastoral na paróquia Nossa Senhora Aparecida. E
Daí para frente sempre tinha, ela participava muito nas dioceses. Então, de vez em quando ela ia, marcava encontros para falar de algum tema, havia as capacitações que se fazia a respeito da multimistura, do trabalho da amamentação da criança, da gestante. Então, a gente sempre participava dessas capacitações. As oficinas que aconteciam, em geral, era aqui em Araras, que era feito, né, as oficinas. Então, era sobre visita, melhorar a visita domiciliar e também a questão depois, quando no começo não tinha a educação essencial e não havia essa visita, era só a pesagem. Então, na pesagem, a gente fazia tudo que precisava para a criança. Aí depois foi se vendo que havia necessidade de mais. Então vai sempre crescendo, né? Vai sempre aumentando. Aí apareceu a educação essencial, ver os indicadores. Aí depois surgiu a visita. Então, na visita que a gente vai ver agora os indicadores, que a gente vê os indicadores, que são muito importantes. Porque às vezes a criança está na idade de andar, não começa a andar, e é por falta de estímulo da mãe. Deixa só no carrinho. Então, o líder vai orientar sobre isso e a criança fica direitinho depois. Então, eu estava na pastoral da criança e quando surgiu a primeira capacitação em Araras sobre a ação e a terceira idade, na pastoral da criança. E como eu já estava aposentada, né? Então, eu tinha mais facilidade para sair de casa, aí a diocese pediu para que eu fosse representando a diocese, que eles pediram 2 pessoas por diocese. E foi uma menina de Guará e nós fomos fazer essa foi assim um tipo de uma apresentação do que ela queria, né? O doutor João também estava e eles contaram como que foi o começo, eles, né? Então, agora no guia tem essa história, mas a gente escutou deles mesmo a história, né? E aí eu voltei para Aparecida e comecei a trabalhar, primeiro visitando os líderes que já estavam na terceira idade, que tinha mais de 60 anos, né? E depois, então, que eu consegui um grupo, junto com a Legião de Maria, para começar a trabalhar com o idoso. E em 2004, então, aí já teve a assembleia para poder que mudou a pastoral, a ação terceira idade para a pastoral da pessoa idosa. A doutora Zilda era uma pessoa muito simples, muito boa, muito humilde. Você não dizia a capacidade que ela tinha de muito amor e passava para a gente isto. E sempre ela pedia para nós, ela sempre falava para a gente, a pessoa mais importante dentro da pastoral é o líder comunitário. Então, ele é mais importante que o coordenador, que todas as outras pessoas, porque é ele que está junto com a criança, junto com o idoso. Então, o papel dele é o principal dentro da pastoral. E ela era assim, muito chegada a todos. Então, ela abraçava as crianças, ela se misturava. Uma vez ela esteve em Aparecida, foi um encontro que teve lá, ali no subsolo da Basílica, e, olha, se deixasse, ela se perdia no meio do pessoal que estava lá. Que todo mundo, tirava foto com todo mundo, e sempre alegre, sempre sorridente. Nunca a gente viu a doutora Zilda nervosa ou preocupada assim muito. E ela defendia mesmo a vida da criança em todas as instâncias. Tanto é que no tempo que ela estava viva, não chegou a ser passado lá em Brasília o aborto, né, que eles queriam. Ela defendia, ela mostrava, ela provava que não era esse o caminho de evitar, né, de crianças com problemas ou trazer problemas para a família. Então, ela conseguia, com amor, ela conseguia isso. Então, ela dava o exemplo. Então, ela não ficava só na teoria. Então, para nós, isso foi muito importante. E ela mostrava da amamentação, a necessidade, o porquê, o como fazer, que
aquilo, né, penetrava mesmo na gente. Como se disse, se tivesse mais uma doutora Zilda hoje, ia ser muito diferente a situação. Mas, como se diz, não temos mais, né? Se a doutora Zilda estivesse conosco, eu tenho certeza que a situação seria bem diferente, em todos os sentidos. Porque a doutora Zilda, ela não precisava ir até o Congresso, ela não precisava ir até Brasília. Bastava ela ligar, dar um telefonema, que as portas se abriam. Então, as pastorais tinham esse aval da doutora Zilda, né? E todos a admiravam muito. E ela estava empenhada de levar esse trabalho para os outros países, como ela fez, né? São vários países que têm já a pastoral da criança que ela levou. Então, se ela estivesse conosco, se a doutora Zilda estivesse conosco hoje, eu tenho certeza que praticamente quase todos os países teriam, principalmente a questão da África, com tanta dificuldade e luta, né? E mesmo aqui o nosso Brasil teria uma situação bem melhor. E a pastoral da pessoa idosa também estaria em situação idêntica. Segundo o censo de 2010, o Brasil tem mais de 190 milhões de habitantes. 15 milhões são idosos. Apesar do contínuo crescimento, é uma população pouco atingida pelas políticas públicas. A valorização da pessoa idosa, a gente entende que a ação da pastoral da pessoa idosa, a visita a esta pessoa, já é a nossa ação de valorização dessa pessoa. Porque nós temos muitos dados, muitos deles também subjetivos, que mostram que a pessoa idosa, a partir do momento que mensalmente recebe a visita daquele líder comunitário, ela começa a se cuidar, ela começa a ter mais carinho por ela, a família começa a ver essa pessoa idosa, volta a ter um olhar, né, para essa pessoa idosa que até então, muitas vezes, ela estava esquecida dentro da família. Então, ela começa de novo a ser um elo que congrega, né, as conversas. Então, ela não passa a ser só aquela pessoa que vem dar trabalho para a família, ela passa a ser uma pessoa importante para a sociedade. Se ela é importante para a sociedade, como não é para a minha família? Então, ela volta a ter essa valorização, muitas vezes esquecida, como a gente vê em muitos casos. A gente percebe muitas vezes também que a forma dessa pessoa idosa, ela encontra para dizer para o líder que ela está ouvindo, que ela está gostando da visita da pastoral da pessoa idosa, muitas vezes na visita, quando a gente chega, ela mostra, ela fala que, olha, sabe aquele comentário que você fez? Eu vi na televisão também, eu li sobre isso, meu filho comentou. Então, a gente percebe que ela sai desse isolamento. E isso é muito importante, e é assim que a gente entende a valorização dessa pessoa idosa. Essa é uma das grandes dificuldades, porque muitas vezes, quando nós começamos nosso trabalho na comunidade, as pessoas vão perguntar para a gente, vocês vão levar comida? Vocês vão levar fralda geriátrica? Vocês vão levar remédio? E a gente fala que não, o nosso presente que nós levamos, vamos dizer assim, para a pessoa idosa, é o nosso coração. Tanto que o símbolo da pastoral da pessoa idosa são duas pessoas e um coração unindo. Quer dizer, o líder comunitário, a pessoa idosa unida por essa ação de amor, de carinho, de solidariedade que a gente desenvolve nesse trabalho. Com o exemplo da Pastoral da Criança, a PPI aposta na capacitação e valorização dos líderes comunitários e também na partilha do conhecimento. A pastoral da pessoa idosa, nosso trabalho, a gente fala que se assemelha muito ao de Maria. Até nós que estamos, né, nessa fase do advento, a gente usa muito esse raciocínio e não usa, mas a gente procura imitar esse exemplo de Maria, que é visitar a pessoa idosa. Quando Maria sabe que a sua prima idosa, Isabel, estava, né, esperando um filho, ela se colocou à disposição dessa pessoa idosa. Então, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão, de visitar a pessoa idosa na sua residência, no seu lar. E aí isso que é importante, porque quando a gente visita a pessoa idosa, a gente encontra outros familiares e a gente sabe como há muitos anos tinha muitas dificuldades em relação a entender a criança. Hoje nós temos essa dificuldade de entendimento que é o envelhecimento.
É uma fase, muitos falam que é o grupo de terceira idade, que é a melhor idade e diversas outras denominações. Mas, na verdade, é o indivíduo que envelhece. É uma fase da vida. Não, a pessoa não deixa de ser o que ela sempre foi. Então, ela precisa desse carinho, precisa dessa assistência e a gente procura imitar o exemplo de Maria. Visitar essa pessoa, levar atenção, levar carinho, levar informações também. E esse trabalho, ele é desenvolvido em cima de indicadores de saúde. Quando nós visitamos a pessoa idosa, a gente tem alguns indicadores de saúde que nós, líderes comunitários, aprendemos, que é se a pessoa tem ingesta de líquido, se ela tem atividade física, se ela tomou a vacina. Então, são alguns indicadores que nós acompanhamos e esses indicadores dão para nós um panorama de como está a saúde, como está o idoso, né, no seu perfil, né, como um todo, né? Não necessariamente o foco é voltado para as comunidades carentes, é voltado para a pessoa idosa. Nosso trabalho, ele tem a base ecumênica, então é para a pessoa idosa, seja ela pobre ou não, rica ou não, católico ou não. Então, nosso trabalho é voltado para a pessoa idosa. E o trabalho do líder comunitário, ele fazia a visita das pessoas idosas próximos à sua residência. Então, se eu moro numa residência, num local onde eu tenho uma comunidade carente, logo eu vou visitar as pessoas idosas carentes. Mas o nosso foco é visitar a pessoa idosa. É claro que a gente sempre vai dar prioridade às pessoas mais carentes, mais necessitadas. Às vezes, a gente sabe muito bem hoje que o envelhecimento, como está em todas as áreas, em todas as camadas sociais, a gente sabe que existe muitas pessoas idosas com poder aquisitivo muito alto, mas que estão vivendo só. Que estão vivendo de depressão, solidão e tudo mais. Então, nosso foco é visitar a pessoa idosa. A capacitação a gente começa da seguinte forma. Primeiro, nós vamos às comunidades, depois, é claro, do aval do pároco, a gente faz uma reunião de sensibilização. Essa reunião de sensibilização ela é fundamental para o nosso trabalho, porque é aí que nós explicamos o que é a pastoral da pessoa idosa. Porque eles começam a confundir um pouco o nosso trabalho como um cuidador, como se tivesse que ir lá dar banho no idoso, como se tivesse que fazer, né, toda a higiene do idoso e tudo mais. E não é. E aí a gente explica, primeiramente, que a pastoral da pessoa idosa, o nosso foco é visitar as pessoas idosas, para que ela tenha esse encontro, que muitas vezes essas pessoas estão esquecidas, né, na sua casa. A família sai para trabalhar e a pessoa idosa acaba, né, estando aposentada, muitas vezes adoentada, ela fica, né, na sua residência. Então, nosso foco é visitar essa família. Essa é a primeira explicação que nós damos nessa reunião de sensibilização. Após essa reunião de sensibilização, aí se vê quem realmente quer fazer o curso de capacitação. É dado esse curso de capacitação, né, com 24 horas, de 20 a 24 horas de duração, para que realmente essa pessoa que se colocou à disposição entenda todo o processo, né, toda a metodologia da pastoral da pessoa idosa. E a gente brinca muitas vezes no final da capacitação que é o momento da pessoa dizer sim ou não. Porque muitas vezes a pessoa assume um compromisso e ela não entendeu qual é esse trabalho, qual é essa missão. E a gente sabe, e o nosso compromisso maior é visitar a pessoa idosa. De que forma? Mensalmente. Então, a partir do momento que eu visito, vou dar um exemplo, o seu Joaquim, eu visito o seu Joaquim todos os meses. Eu não visito o seu Joaquim uma vez no mês, e aí eu apareço daqui a 5 meses ou quando eu quero. O meu compromisso como líder comunitário é fazer a visita mensal a essa pessoa idosa. Então, quando um voluntário, quando o líder comunitário diz sim, ele diz sim para o idoso, não para a pastoral. Uma missão de alegria e solidariedade para aqueles que são atendidos e também para os líderes. Olha, eu estou com 86 anos e a visita deles está com 1 ano que estão me visitando e a gente está muito contente com isso aí. Pessoa de idade fica muito sem conversar com a turma, muito parado. Isso aí é uma tristeza para a pessoa de idade. Então, quando chega uma pessoa de fora, que nem eles, que são legal, né? São muito legal, a gente fica contente né? Vocês chegaram agora,
Amanhã ou depois vocês podem voltar de novo, talvez, né? Daí, né? Então, para mim, é um prazer. Viu? Tem muita coisa que eles passam para a gente, que às vezes a gente até quase que não usava, né? Então, a gente começou a usar, que o conselho sempre é bom, né? Que eles vêm aqui para aconselhar a gente. Eles não vêm para dar remédio para mim, eles vêm para me dar conselho, o que eu vou usar, como é que eu vou fazer, né? O que é bom para mim. Visitar o seu José, para mim e minha esposa, é uma honra, é um prazer, não só eles, como os outros também. Ontem nós fizemos 5 visitas no São Marcos e todas as casas somos acolhidos igual a dele. É com um cafezinho, ele já sabe a hora que a gente vai chegar, ele já põe a aguinha lá, ele já prepara o café, ele põe o coração dele no portão. Então nós entramos na vida dele e ficamos, porque na verdade a visita na casa dele e na casa dos outros idosos, porque nós temos 15 idosos para visitar, nós chegamos, deixamos às vezes o nosso trabalho, porque nós temos um comércio em Vinhedo, nós fechamos esse comércio para o compromisso dessa missão, porque a gente sabe. E o seu José ele me trata como um filho dele. Nossa, é muito bom estar aqui. E sem contar as piadinhas que ele conta. A gente faz as perguntas, né? Onde este é um indicador, né? E depois, mensalmente, acontece a nossa reunião com todos os líderes e todas as comunidades da paróquia São Sebastião, né? Então, tudo que é feito aqui é passado para a FADOP, né? Que é a folha de acompanhamento, e a mesma é enviado lá para a Nacional, para a irmã Terezinha, onde ela vai fazer todos os indicadores e ver quantos idosos são visitados, quantos líderes participam, quantas dioceses, enfim, todos os dados, né? Quando a pessoa morre também é feita uma diferença, né? Porque já não vai mais ser visitado. E a visita é feita desde o princípio, que você cadastra, do primeiro cadastro ao idoso, até o dia que ele morre. Entendeu? Então não para a visita. Hoje a gente é o casal coordenador, estamos, né? O casal coordenador da paróquia São Sebastião, mas amanhã já não é mais. Mas líder nós vamos continuar sempre, porque é por amor, né? E missão. A rotina de Zilda não se limitava ao escritório e ela cumpria uma agenda de palestras e visitas. E foi com grande alegria que, em janeiro de 2010, ela saiu do país para um encontro aguardado por ela durante anos. Por que ela foi para o Haiti? Era uma missão da Pastoral da Criança na época ou foi uma decisão pessoal dela? Ela sempre quis ir para o Haiti porque foi considerado e é o país mais pobre das nossas Américas, né? Então, por 2 vezes ela já havia tentado anteriormente essa viagem e sempre uma revolução no meio do caminho e tal, o governo brasileiro não recomendava que os brasileiros fossem na época. Inclusive, já com passagem comprada, suspensa de última hora. Daí, quando houve esse último convite, né, da Conferência dos Religiosos, né, do Haiti, para comparecer, uma oportunidade de conversar com todos, ela saiu das férias, o que não costumava fazer em janeiro, que sempre ficava com a família, para comparecer com muita alegria a esse evento. Ela falava do país para vocês ou não? Sim, passou o tempo todo comentando, frustrada nas vezes que não foi, e muito contente, até o convite não chegou por correio, não veio, o e-mail também falhou, encontrou uma pessoa no aeroporto que contou isso, ela mesma correu atrás para fazer que a participação dela acontecesse. País mais pobre da América Latina, o Haiti passava por uma intervenção da ONU devido à instabilidade política quando um terremoto devastou o país. Em 12 de janeiro, o tremor de 7,3 graus na escala Richter matou 220 mil pessoas. Na hora do terremoto, Zilda Arnes estava em uma igreja
e fazia um discurso. Como é que foi aquele dia da notícia? Foi curioso, eu estava voltando das férias, eu tinha passado na Paraíba, de madrugada, só no aeroporto eu recebi um torpedo da minha irmã, teve um terremoto no Haiti, né? Você fica pensando, bom... Não, até então... Nenhuma notícia. Daí de manhã cedo, então, houve um telefonema do Gilberto Carvalho, né, na época secretário da presidência, avisando que houve terremoto e que eles encontraram o corpo dela. Para a família, isso significou um fim imediato ou isso hoje se transformou, teve um outro significado? Olha, ela sempre relatava do período da infância de uma tia que ficou mais de uma década acamada sem nenhum tipo de comunicação com os familiares. E me chamava a atenção como criança que ela sempre rezava para ter o que ela chamava de boa morte, né? E você imagina a criança lá rezando o terço e depois mais umas 3 Ave-Marias para ter uma boa morte, né? Não é tudo que a gente não queria da mãe. Mas então, ela sempre falava que ela queria morrer trabalhando. Então, nesse sentido, algum consolo no sentido que ela cumpriu da forma e se foi da forma que ela gostaria. Daqui a pouco, vamos comentar o futuro pedido de beatificação de doutora Zilda. E o que a gente acha muito bonito é assim, onde a gente passa, né, as pessoas falam assim, irmã, já estou recebendo graça da doutora Zilda, estou rezando, estou pedindo para a criança, para a gestante. Então, eu acho que isso vai ser um prato cheio realmente para a gente começar com esse novo vigor, com esse novo impulso, né, após 30 anos de pastoral da criança.